A vida moderna nos ensina desde muito cedo que o esforço individual é a chave para o sucesso. Somos incentivados a correr atrás de nossas conquistas, a planejar, a trabalhar duro, a arriscar e, com isso, alcançar o que desejamos. Por trás dessa mentalidade está a ideia de que, se fizermos o suficiente, poderemos controlar o curso da nossa existência. Porém, o que o Salmo 127 nos ensina é algo radicalmente diferente. Ele começa com uma verdade que muitas vezes tentamos ignorar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa frase não é uma crítica à importância do trabalho humano. Pelo contrário, ela nos desafia a refletir sobre a profundidade do nosso trabalho e sobre a quem estamos entregando nossas vidas. O que esse versículo nos revela é que, sem Deus, qualquer esforço que façamos, não importa quão diligente, planejado ou bem executado seja, estará fadado ao fracasso. Isso não significa que devemos nos afastar do trabalho árduo, mas que devemos reconhecer que nossa verdadeira força, nossa verdadeira habilidade, vem de uma fonte muito maior do que nós mesmos. O Salmo não diz que o trabalho é inútil. Ele diz que o trabalho sem a bênção de Deus é vazio, sem propósito real e duradouro. Por muito tempo, construímos nossas vidas com as próprias mãos. E muitas vezes isso resulta em cansaço, frustração, desânimo, a sensação de que estamos correndo, mas nunca chegando ao destino. Isso ocorre porque, em algum ponto de nossa jornada, tentamos fazer tudo sozinhos. Queremos controlar os resultados, queremos que tudo dependa exclusivamente de nossa força e esquecemos da presença de Deus. A verdade é que, sem Ele, nosso trabalho pode ser o mais árduo possível, mas ele nunca será verdadeiramente frutífero. É como plantar uma árvore e não regá-la. A terra pode ser boa, o esforço pode ser constante, mas sem o recurso essencial da chuva, nada crescerá. Porém, o Salmo 127 também traz um grande conforto. Ao destacar a necessidade de Deus na construção da nossa casa, ele nos lembra de que, se entregarmos nossas vidas nas mãos dele, nossas ações se tornarão parte de algo maior. Não estamos mais sozinhos em nossos esforços. Ao invés de carregar o peso do mundo nos ombros, podemos descansar na certeza de que Deus nos capacitará para realizar aquilo que Ele planejou para nós. Ele, e somente Ele, pode fazer com que nossa casa se sustente, que nossos projetos prosperem e que nossos sonhos se realizem de maneira completa. Esse entendimento não é apenas espiritual, mas profundamente prático. Quando reconhecemos que nossa dependência de Deus não é uma fraqueza, mas uma força, nossa abordagem à vida muda. O peso da autossuficiência cai por terra. Não precisamos mais temer os desafios, pois sabemos que não estamos sozinhos. Deus é o arquiteto da nossa vida, o construtor de nossa casa, o guia dos nossos passos. E ao fazer isso, Ele não nos chama à passividade, mas à confiança. Isso exige fé, uma fé que nos leva a trabalhar arduamente, sim, mas também a descansar na certeza de que, se Deus está conosco, os frutos virão no tempo certo. Este é o ponto de transformação que o Salmo 127 nos oferece. Ao trabalhar, ao planejar, ao viver, devemos fazer tudo isso com uma consciência de que, no final, é Deus quem está no controle. Ele é o fundamento, a força e a bênção que tornam todo o esforço possível. Quando isso se torna uma verdade em nossas vidas, as coisas começam a mudar. O trabalho não é mais um fardo, mas uma oportunidade de colaborar com o Criador. A preocupação com os resultados não domina mais nossos corações, pois sabemos que, se Deus quiser, o que fizermos será bem-sucedido. E, de fato, as palavras de Jesus ecoam aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Quando entendemos que a verdadeira construção de nossa vida não depende de nossas forças, mas da mão de Deus que nos guia e nos sustenta, podemos descansar. É por isso que o salmista nos lembra que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Não importa o quanto sejamos vigilantes ou preparados, sem a guarda divina, estamos vulneráveis. Com isso, ao refletirmos sobre a importância de depender de Deus em todos os aspectos de nossa vida, começamos a compreender que, ao entregar nossas preocupações, nossos projetos, nossas famílias e nossos sonhos ao Senhor, não estamos nos tornando fracos, mas sim mais fortes. A verdadeira força não está em nossas próprias capacidades, mas em reconhecer que somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que nunca falha em suas promessas. Neste momento, somos chamados a repensar como temos conduzido nossas vidas. Estamos tentando construir uma casa sozinhos? Ou estamos permitindo que Deus seja o arquiteto e o engenheiro de nossos planos e ações? Isso não é uma questão de trabalhar menos, mas de trabalhar mais inteligentemente, com a orientação e a bênção de Deus sobre cada passo que damos. Agora, o convite está diante de nós. Podemos seguir em frente, confiando em nossa própria força, ou podemos descansar na certeza de que, quando Deus está à frente, tudo o que fazemos será abençoado e bem-sucedido. Como temos nos aproximado de nossos desafios diários? Temos permitido que Deus seja o fundamento da nossa vida ou ainda tentamos construir nossas casas com as nossas próprias mãos? Essas perguntas ecoam em nosso coração e a resposta está em nos entregarmos completamente à vontade divina, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. O trabalho é uma constante em nossas vidas, seja no campo, no escritório, na cozinha ou na escola. A sociedade nos ensina a valorizar o esforço, a dedicação e o suor da testa. Desde cedo, somos orientados a correr atrás do sucesso, a conquistar nossos objetivos, a fazer o nosso melhor. O trabalho, de alguma forma, nos define. Ele é a base do que alcançamos, do que realizamos, da nossa identidade. Mas, em meio a essa constante busca por resultados, o Salmo 127 nos traz uma revelação profunda sobre o verdadeiro sentido do trabalho e o seu valor. O Salmo começa com a afirmação de que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa afirmação parece ser simples, mas, na verdade, ela revela uma verdade eterna sobre a nossa relação com o trabalho e com Deus. A chave do versículo está em entender que o trabalho por si só não garante nada. O esforço humano é necessário, sem dúvida, mas sem a bênção de Deus, ele é fútil, vazio, como se estivéssemos tentando construir uma casa sem as ferramentas certas ou tentar alcançar um objetivo sem direção. Sem Deus, mesmo as maiores realizações podem ser superficiais e sem propósito. Essa verdade é desafiadora, pois, frequentemente, o ser humano tende a acreditar que tudo depende de suas próprias forças. Construímos nossas casas, carreiras e famílias com o entendimento de que, se trabalharmos duro o suficiente, alcançaremos o sucesso. No entanto, o Salmo 127 revela que o verdadeiro sucesso não vem do esforço solitário, mas da colaboração com Deus. Ele nos ensina que o esforço humano é apenas uma parte do processo. A outra parte fundamental é a intervenção divina, a bênção que nos acompanha e nos sustenta. O Salmo nos apresenta uma metáfora poderosa. Em vão, você levanta de madrugada e vai tarde a descansar, comendo o pão de aflição. É como se o autor do Salmo estivesse nos dizendo que todo o esforço feito sem a dependência de Deus é um esforço fútil. E não importa o quanto nos esforcemos, não importa o quanto acordemos cedo ou fiquemos até tarde, o nosso trabalho será infrutífero se não for feito com a orientação e a bênção divina.
A aflição do trabalho sem sentido é descrita como um desgaste que não traz resultados duradouros. No entanto, quando reconhecemos a presença de Deus em nosso trabalho, quando entregamos a Ele os nossos planos, nossos projetos, as nossas lutas, o trabalho se torna mais do que um fardo. Ele se torna uma oportunidade para ver a mão de Deus em ação em nossa vida. E é aí que o Salmo faz a virada. Ele fala sobre o fruto do trabalho, o que ele chama de filhos, como a herança do Senhor. O trabalho que é feito com a presença de Deus resulta em algo precioso, algo que perdura. É o reconhecimento de que, ao permitir que Deus seja o guia em nossas vidas, não apenas o nosso trabalho tem um propósito maior, mas ele também gera frutos que têm valor eterno. Esse fruto não é apenas material. A bênção de Deus sobre o nosso trabalho nos traz algo mais profundo e significativo do que a simples recompensa financeira ou o reconhecimento social. Ele traz paz, satisfação e alegria, mesmo em meio aos desafios. O Salmo nos lembra que, ao trabalhar sob a bênção de Deus, experimentamos a satisfação do dever cumprido, mas, mais importante ainda, experimentamos a plenitude da vida que só Ele pode dar. Isso é algo que o trabalho secular, por mais que seja bem-sucedido, não pode proporcionar. Imaginemos por um momento o contraste entre um trabalho feito sob a bênção de Deus e aquele feito sem essa orientação divina. No primeiro caso, podemos encontrar paz, até mesmo nas tarefas mais simples. Podemos ver o propósito no que fazemos. E mesmo diante das dificuldades, sabemos que não estamos sozinhos. Mas no segundo caso, o esforço parece estar vazio, como uma corrida sem fim, uma busca incessante por algo que nunca chega. A sensação de que tudo o que fazemos não tem significado real pode nos consumir. Quando nos afastamos de Deus em nossas ações diárias, estamos, de alguma forma, nos afastando da fonte de verdadeira realização. O Salmo 127 também nos desafia a pensar sobre o que realmente estamos buscando ao trabalhar. Para quem estamos trabalhando? Qual é o propósito por trás de cada tarefa? O Salmo nos convida a reavaliar nossos corações e nossas intenções. Quando buscamos a orientação de Deus em tudo o que fazemos, não apenas trabalhamos para satisfazer nossos próprios desejos e ambições, mas trabalhamos para cumprir o propósito divino para as nossas vidas. O trabalho se torna uma expressão do que Deus quer fazer por meio de nós. E isso transforma a maneira como vemos cada aspecto da nossa vida. O trabalho que é realizado com o Senhor como centro torna-se algo mais do que uma simples atividade. Ele se torna um ministério, uma forma de servir, de abençoar outros e de ver a presença de Deus se manifestando nas situações cotidianas. Não importa se o trabalho é grandioso ou simples. Quando feito com a bênção de Deus, ele ganha valor eterno. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos como ele nos ensina sobre o trabalho. Ele não viveu apenas para si mesmo, mas para cumprir a vontade do Pai. Ele se dedicou ao ministério, servindo aos outros, curando, ensinando, pregando. Cada ação, cada palavra de Jesus estava em harmonia com o propósito divino. Ele nos mostrou que, ao alinharmos nossas vidas com a vontade de Deus, nosso trabalho não é em vão. Ele se torna uma ferramenta para transformar vidas, para edificar o reino de Deus. Essa reflexão sobre o trabalho nos leva a perceber que muitas vezes somos tentados a buscar soluções rápidas, a correr atrás do sucesso de forma impaciente. Mas o Salmo 127 nos ensina que a verdadeira recompensa do trabalho vem quando confiamos em Deus para nos guiar em cada passo que damos. Não precisamos buscar o sucesso por nossos próprios meios. Quando Deus está à frente de nossos projetos,
Ele nos capacita e nos dá os recursos necessários para cumprir o que Ele planejou para nós. Em Salmos 127, a ênfase recai sobre a construção não apenas de casas físicas, mas sobre a edificação da família. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Este versículo revela uma profunda visão sobre o que significa uma verdadeira bênção, principalmente no contexto familiar. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos desafiados a olhar para a nossa própria vida e para o conceito de família sob uma perspectiva divina, onde cada membro da casa se torna parte de algo maior, mais significativo e mais valioso do que qualquer conquista material. Primeiro, precisamos considerar o significado de herança e galardão. No contexto bíblico, uma herança não é simplesmente algo que recebemos por direito ou que acumulamos ao longo de nossas vidas. Ela tem um valor eterno, algo que transcende as posses materiais e que está ligado ao propósito divino. Quando o salmista descreve os filhos como uma herança de Deus, ele nos lembra de que a família é um presente divino, um reflexo do coração do Criador. Em um mundo onde os valores podem ser distorcidos e onde, muitas vezes, a família é colocada em segundo plano diante de outras prioridades, este versículo nos convida a olhar novamente para a nossa casa e perceber o que Deus realmente deseja para cada um de nós. A visão bíblica sobre a família é profundamente espiritual e interligada ao propósito de Deus. Em muitos momentos, a sociedade tende a ver a família apenas como uma instituição social, onde as relações são baseadas em laços de sangue e muitas vezes em expectativas materiais ou emocionais. Contudo, a Bíblia revela que a família é muito mais do que isso. Ela é uma extensão do plano de Deus para a humanidade, um microcosmo do seu amor e cuidado. Quando Deus confia filhos a um casal, Ele está oferecendo algo que vai muito além da responsabilidade de criar e educar. Ele nos dá a chance de participar de sua obra divina na formação de vidas, no desenvolvimento de caráter e na edificação de uma nova geração que pode, por sua vez, transformar o mundo ao seu redor. O trabalho de criação e educação de filhos é, portanto, uma parceria com Deus, onde os pais são agentes do amor divino e instrumentos para a realização de um propósito maior. A herança que Deus oferece é o privilégio de moldar os corações e as mentes daqueles que são, por sua graça, colocados sob a nossa responsabilidade. Mas essa tarefa não é simples. Não é apenas o ato de gerar vida que traz à tona o verdadeiro propósito de Deus. É o compromisso de criar e educar no temor do Senhor, no ensino da verdade e na prática da justiça. Isso implica em fazer mais do que prover fisicamente para nossos filhos. Implica em semear valores eternos em seus corações, para que eles, quando crescerem, também possam ser faróis de luz no mundo. Ao mesmo tempo, é importante entender que os filhos são um galardão, ou seja, uma recompensa que vai além de simples mérito. É uma dádiva, um presente que, quando recebido, traz consigo uma grande responsabilidade. No entanto, essa responsabilidade não deve ser vista como um fardo, mas como uma oportunidade para participar ativamente do plano divino. Criar filhos no caminho do Senhor é uma jornada de aprendizado mútuo, onde pais e filhos se desenvolvem juntos, tendo Deus como guia em cada etapa do processo. A bênção sobre a família não é apenas um reconhecimento do trabalho que os pais fazem, mas também uma confirmação do amor de Deus pela continuidade de sua obra na terra através das gerações. A família como tal não existe apenas para proporcionar conforto, segurança ou sucesso material. Sua missão vai muito além disso. Quando Deus coloca filhos nas nossas vidas, Ele nos chama para algo muito mais profundo. Nos chama para sermos modelos de fé, de perseverança, de amor incondicional. Ele nos chama
para que, por meio do exemplo de nossas vidas, possamos preparar os nossos filhos para viver de maneira íntegra, para honrar o seu nome e, acima de tudo, para serem luz no meio de um mundo que frequentemente se perde em seus próprios desejos e buscas egoístas. Mas o que significa, então, a bênção de Deus sobre a família? Para muitos, o conceito de bênção está diretamente relacionado à prosperidade material ou ao sucesso pessoal. No entanto, a verdadeira bênção de Deus vai além de qualquer riqueza física. Ela se refere à paz, à harmonia, ao amor e à unidade dentro do lar. Quando a bênção de Deus repousa sobre a família, ela se torna um lugar de refúgio, de consolo e de crescimento espiritual. Mesmo diante das dificuldades da vida, a família abençoada por Deus é capaz de permanecer unida, de encontrar força e sabedoria para superar os obstáculos, de crescer em meio ao desafio e de ser uma testemunha viva do poder de Deus no mundo. A família é, portanto, um campo fértil onde Deus semeia sua palavra e onde Ele espera que, através do trabalho diário, os frutos da fé e da obediência à sua vontade se manifestem. Os filhos são a expressão tangível dessa colheita. A maneira como educamos, cuidamos e amamos nossos filhos revela muito sobre a nossa relação com Deus. Eles são, sem dúvida, uma das maiores bênçãos que Ele nos dá, mas também são uma responsabilidade que exige de nós vigilância, sabedoria, paciência e, sobretudo, um coração voltado para o Senhor. Em um mundo onde as famílias frequentemente enfrentam desafios, onde os valores familiares são questionados e onde a convivência dentro de casa pode ser tumultuada e cheia de tensões, o Salmo 127 nos convida a restaurar o foco. Ele nos lembra que o trabalho de edificar a casa e a família não é apenas nosso, mas de Deus. Ele é quem dá o crescimento, quem dá a graça necessária para que possamos criar uma geração que, por sua graça, será capaz de transformar o mundo. Essa é a grande beleza do Salmo 127. Ele nos lembra de que a verdadeira bênção sobre a família não é apenas uma questão de ter muitos filhos, mas de ver, em cada um deles, o propósito divino sendo revelado. O fruto do trabalho de Deus na vida da família é eterno, e é por meio da nossa fidelidade a Ele que somos capazes de colher essa herança preciosa. Cada filho, cada sorriso, cada conquista na vida deles é uma manifestação da graça de Deus em nossas vidas, uma lembrança de que Ele é o verdadeiro edificador e provedor de tudo o que temos. E é justamente aqui que a jornada familiar se encontra com a verdadeira recompensa. Não se trata de conquistas materiais ou da busca por perfeição, mas do processo de ver o amor de Deus sendo transmitido de geração em geração, de pais para filhos e de filhos para o mundo. E assim, quando Deus é o centro de nossas famílias, o verdadeiro propósito do trabalho que realizamos dentro de casa se revela. A edificação de uma geração que vai não apenas abençoar a próxima, mas que vai viver para refletir a glória de Deus. Agora, essa reflexão nos leva a pensar sobre o que estamos fazendo com as bênçãos que Deus tem nos dado. Como estamos cuidando da nossa herança? Como estamos moldando as vidas que Ele nos confiou? O que será colhido no final de toda essa jornada de fé e amor? Essa é a grande pergunta que nos desafia a continuar a busca pelo propósito divino em nossas famílias. A quarta parte do Salmo 127 é talvez uma das mais profundas e necessárias em tempos de tanta correria e ansiedade. Na inutilidade de vocês se levantam de madrugada e ficam até tarde, comendo o pão que conseguiram com dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Este versículo revela uma verdade que pode parecer contraintuitiva em um mundo que exalta o esforço incessante, o trabalho sem descanso e a busca por resultados a qualquer custo. É um chamado divino para refletirmos sobre a maneira como encaramos o trabalho,
a luta, as conquistas e, principalmente, o descanso. Ele nos convida a colocar nossa confiança em Deus, não nos méritos do nosso próprio esforço, mas em seu poder de prover tudo o que precisamos, conforme sua vontade e sabedoria. A sociedade moderna nos preenche com a ideia de que o sucesso é diretamente proporcional ao quanto nos sacrificamos, à quantidade de horas que trabalhamos e à intensidade com que buscamos nossas metas. A cultura do levanta cedo e vai até tarde, do quanto mais você trabalha, mais você alcança, nos diz que não há descanso para quem quer vencer. E sim, ao olhar para o contexto de nossas vidas diárias, muitas vezes parece que essa é a única maneira de fazer as coisas acontecerem. Sempre correndo atrás, sempre esticando os limites, sempre se sacrificando para alcançar um objetivo. Essa mentalidade nos leva a viver em um estado constante de exaustão, ansiedade e até mesmo desespero, como se o valor de nossa vida fosse definido pelo que conseguimos produzir. No entanto, o Salmo 127 oferece uma visão radicalmente diferente. Ele nos ensina que o descanso não é sinal de fraqueza ou de falta de empenho, mas uma necessidade divina. Ele afirma que os filhos de Deus têm um privilégio especial: o descanso, a paz e a confiança de que não são eles que fazem tudo acontecer, mas é Deus quem edifica, quem dá o crescimento, quem cuida. Este versículo nos revela que, ao nos esforçarmos de maneira desmedida, buscamos conquistar aquilo que já foi prometido a nós por meio de sua graça. Deus nos oferece suas bênçãos enquanto dormimos, ou seja, enquanto descansamos, Ele está trabalhando por nós, sustentando nossas vidas, protegendo-nos das tempestades que não vemos, abrindo portas que não imaginamos e fazendo aquilo que, sozinhos, nunca poderíamos alcançar. Este convite ao descanso não se refere apenas ao sono físico, mas a uma postura interior de confiança. Confiar em Deus é descansar da ideia de que devemos controlar cada aspecto da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, como se a responsabilidade fosse exclusivamente nossa. Ao contrário, confiar em Deus é entregar o controle a Ele, sabendo que sua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa e que Ele, que cuida até dos pequenos detalhes, jamais nos abandonará. É um chamado para viver com a certeza de que o esforço não deve ser um fardo, mas uma expressão de gratidão pela oportunidade de fazer parte da obra de Deus. Quando deixamos Deus no controle, não significa que seremos isentos de trabalho ou esforço, mas que nosso trabalho será feito com uma leveza, uma confiança e uma paz que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar. Imagine o alívio e a liberdade de saber que, por mais que você se esforce, Deus está no comando. A pressão de ter que alcançar tudo por conta própria desaparece. A culpa por não alcançar o suficiente, por não fazer o suficiente, se dissolve diante do entendimento de que Deus é quem nos capacita. Ele nos permite descansar na certeza de que tudo o que Ele prometeu será cumprido, independentemente do nosso ritmo ou das nossas limitações. De fato, essa confiança no Senhor nos ajuda a abandonar as preocupações, a ansiedade e o medo do fracasso, pois sabemos que Ele, que nos criou, tem um plano perfeito para cada um de nós. Não precisamos ficar lutando sozinhos, porque Deus já está trabalhando em nosso favor, mesmo enquanto descansamos. Esse conceito de descanso em Deus, de confiar em seu poder, em vez de em nossa própria força, também é uma profunda libertação da pressão do sucesso. Quando permitimos que Deus faça a obra, nossa identidade não está mais vinculada aos nossos feitos, mas ao seu amor. Somos amados e aceitos não pelo que conseguimos alcançar, mas pelo que Ele fez por nós na cruz. E quando entendemos isso, experimentamos a verdadeira paz, que não é determinada pelo que fazemos, mas pela certeza de que Deus cuida de nós e trabalha em nosso favor,
mesmo quando estamos quietos, descansando em sua presença. Ainda assim, essa confiança não significa que devemos ser negligentes com nossas responsabilidades. Ao contrário, ela nos chama a ser diligentes, mas sem sobrecarga emocional. Não é sobre trabalhar menos ou abandonar a responsabilidade, mas entender que nosso trabalho não define nosso valor nem determina nossa segurança. Em vez de viver uma vida marcada pela ansiedade, podemos descansar na confiança de que Deus é o verdadeiro sustentador de todas as coisas e que Ele usará nosso esforço para realizar sua vontade perfeita. Não precisamos lutar sozinhos. Podemos descansar em sua promessa de que Ele cuida de tudo. Quando descansamos em Deus, aprendemos a viver com um ritmo saudável e equilibrado, no qual nossas forças são renovadas, nossa mente é restaurada e nossas emoções se estabilizam. Este é o plano de Deus para nossas vidas. Não uma vida de exaustão, mas uma vida onde o descanso no Senhor nos fortalece e nos capacita a continuar. Portanto, a verdadeira sabedoria está em trabalhar com confiança, sabendo que o sucesso não depende de nossa luta incessante, mas de nossa disposição em permitir que Deus se mova livremente em nossas vidas. O descanso no Senhor, então, nos chama a um estilo de vida mais tranquilo, mais focado no que realmente importa. Não é um descanso que nos isola do mundo ou das responsabilidades, mas um descanso que nos renova, nos permite viver com um coração mais tranquilo, com mais propósito e mais confiança em Deus. O trabalho e a luta que enfrentamos diariamente podem ser realizados com alegria e gratidão, porque sabemos que Deus já está nos abençoando enquanto dormimos, enquanto descansamos, enquanto confiamos no seu cuidado. E é nesse lugar de descanso que encontramos a verdadeira força. Não é a força que vem do nosso próprio esforço, mas a força que vem de saber que Deus nos sustenta. Ao confiar em sua providência, aprendemos a viver com um equilíbrio divino entre trabalho e descanso, entre ação e confiança. Essa é a chave para uma vida mais plena, mais significativa, mais alinhada com o propósito de Deus. Agora, esse conceito de descanso no Senhor nos prepara para refletir sobre como, em todos os aspectos da nossa vida, devemos confiar nele. Não só no descanso físico, mas também no descanso emocional e espiritual. Como podemos então viver em completa confiança, sabendo que Deus cuida de tudo? Vamos explorar essa confiança em mais detalhes no próximo tópico. O Salmo 127 aborda o tema da família de uma maneira profunda e reveladora, especialmente no versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Esta passagem é um lembrete de que a verdadeira bênção da família não vem do esforço humano, mas de Deus. Ele nos presenteia com o dom da paternidade e maternidade. E ao olhar para nossos filhos, devemos lembrar que eles são, em última instância, uma herança dada por Deus, uma responsabilidade santa que Ele confiou a nós. Na cultura atual, muitas vezes, a ideia de família é distorcida por ambições pessoais, pressões sociais e uma visão distorcida do que é realmente importante. Mas quando retornamos a essa verdade fundamental, o peso de nossa responsabilidade como pais, filhos e membros da família se torna mais claro. Quando a Escritura nos diz que os filhos são uma herança do Senhor, ela nos chama a perceber a importância divina que eles têm em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que frequentemente vê a paternidade e a maternidade como um fardo, uma exigência, algo que é imposto ou algo que pode ser descartado, mas a visão bíblica de família é uma visão diferente. O lar
não é um simples lugar de convivência ou um espaço para realizar nossas obrigações diárias, mas um lugar sagrado, onde o Senhor se faz presente, onde Ele manifesta suas bênçãos, onde sua vontade é vivida de maneira concreta. Nosso entendimento da família como uma herança do Senhor deve mudar a maneira como encaramos nossas responsabilidades familiares. Ele nos chama a cultivar a vida familiar com amor, paciência, sabedoria e respeito, reconhecendo que, ao cuidar dos nossos filhos, estamos cuidando de algo que é primeiramente dele. Cada filho é um presente de Deus, não algo que possuímos ou controlamos, mas algo que Ele nos confiou para nutrir, guiar e educar. Essa responsabilidade não é leve, mas é também uma das mais grandiosas que podemos ter. Ao entender que nossos filhos são uma herança do Senhor, vemos o valor eterno que há em investir neles, não apenas em termos materiais ou temporais, mas em um legado eterno que eles podem carregar. Quando Deus nos dá filhos, Ele não está apenas nos dando seres humanos para cuidar, mas Ele nos dá oportunidades para discipular, para construir caráter, para estabelecer fundamentos espirituais que perdurarão para toda a eternidade. Isso não é uma tarefa fácil. É um chamado que exige de nós mais do que simples dedicação, mas verdadeira devoção. Em maneira como criamos nossos filhos, reflete o quanto entendemos que nossa família não nos pertence de forma exclusiva, mas é uma propriedade do Senhor. E assim, é Ele quem nos dá a sabedoria necessária para lidar com as dificuldades, para educar com graça, para amar com profundidade, para ensinar com verdade e corrigir com misericórdia. Ao longo de nossas vidas, temos momentos de alegria e momentos de dificuldade. Mas quando olhamos para a nossa família, devemos lembrar que eles são parte do plano divino. Deus nos confiou esse lar, essas pessoas, para que possamos ser instrumentos de seu amor, para que possamos semear em seus corações os princípios do reino. A maneira como cuidamos, amamos e nos sacrificamos por nossa família deve refletir a maneira como Deus cuida de nós. Quando somos pais, somos chamados a ser representantes de Deus na vida de nossos filhos, refletindo seu amor, sua paciência e sua misericórdia em cada ação, em cada palavra e em cada atitude. A responsabilidade de educar nossos filhos é imensa, mas quando lembramos que eles são herança do Senhor, não estamos mais sozinhos nesse caminho. Não estamos encarregados de formar o futuro deles de maneira isolada, mas Deus nos capacita a isso. Ele nos concede a sabedoria necessária para educá-los, o discernimento para orientá-los, a força para corrigir e o coração cheio de amor para ajudá-los a crescer no conhecimento e temor ao Senhor. O versículo nos desafia a ver cada momento com nossos filhos não como algo trivial ou comum, mas como uma missão divina, uma oportunidade dada por Deus para formar novas gerações segundo o seu plano. Mas essa visão da família também nos convida a refletir sobre as gerações futuras. Os filhos não são apenas uma bênção presente, mas também um legado para o futuro. Eles carregarão conosco os princípios que ensinamos a eles, os valores que cultivamos em nosso lar, a forma como lidamos com os desafios, como nos posicionamos diante das adversidades e como nossa fé em Deus molda nossa vida cotidiana. O lar, então, não é apenas um lugar onde se vive, mas um centro de formação espiritual, moral e emocional, que impacta tanto a geração presente quanto as futuras. Muitos pais vivem com a pressão de oferecer aos filhos uma vida confortável, uma boa educação, uma profissão de sucesso. Mas o Salmo 127 nos lembra que a verdadeira bênção de Deus na família não está nas riquezas materiais ou nas realizações humanas, mas na formação de caráter, no amor mútuo, na vivência da verdade e da graça.
Quando vemos nossos filhos como herança do Senhor, as prioridades mudam. Já não estamos apenas preocupados com suas conquistas, mas com o seu coração, com a sua fé, com sua formação emocional e espiritual. Estamos chamados a ser seus guias, seus primeiros discipuladores, aqueles que apontam para Cristo com nossa vida e nossos exemplos. A visão bíblica da família vai além das questões financeiras ou externas. Ela se preocupa com a saúde espiritual do lar. Quando Deus nos fala que os filhos são uma herança, Ele está nos mostrando que nossa missão é, em última análise, discipulá-los para que conheçam o Senhor e que nossa casa seja um lugar onde a sua presença seja constante. Não é apenas sobre prover as necessidades físicas ou emocionais de nossos filhos, mas sobre guiar seus corações para o conhecimento de Deus, para a obediência à sua palavra, para o serviço ao próximo, para o entendimento de que nossa vida não é nossa, mas foi comprada por um alto preço. Em um mundo onde as famílias muitas vezes são quebradas por pressões externas, onde o ritmo acelerado da vida moderna ameaça desgastar os laços familiares, o Salmo 127 nos oferece um ponto de reflexão essencial. Deus é o verdadeiro arquiteto da nossa família, e Ele é quem constrói o lar, quem edifica os relacionamentos. Isso nos desafia a parar e refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa família. Estamos construindo um lar que honra a Deus? Estamos vivendo de maneira que nossos filhos possam ver em nós a evidência de um Deus vivo que é o alicerce de nossas vidas? À medida que nos aprofundamos nesse conceito de família como herança do Senhor, somos chamados a refletir sobre o que isso significa para cada um de nós, no nosso contexto específico, como pais, filhos ou membros de uma casa. O que estamos semeando hoje em nossos lares? Que tipo de legado estamos construindo para as próximas gerações? Ao entendermos que nossa família é, de fato, uma herança dada por Deus, podemos descansar na confiança de que Ele é o sustento, a fonte e a razão de nossa unidade familiar. Mas como podemos então construir esse lar que é realmente uma bênção de Deus? Vamos explorar isso no próximo tópico, onde vamos refletir sobre como a nossa confiança no Senhor é essencial para a construção de uma família que reflete o seu propósito eterno. A visão do Salmo 127 sobre a construção da casa, da família, da vida, é uma das mais poderosas e transformadoras da Escritura. O versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, nos leva a uma reflexão profunda sobre o propósito de nossa existência e a verdadeira natureza da construção, seja ela física ou espiritual, emocional ou relacional. O que nos é dito aqui não é apenas sobre o esforço humano, mas sobre a necessidade de convidarmos o Senhor para ser o fundamento e a força daquilo que tentamos construir. Imagine por um momento a cena de uma construção. Um terreno vazio, uma visão do que poderia ser, mas sem uma base sólida, sem uma estrutura resistente. O trabalho dos homens pode até começar, mas sem a fundação adequada, sem o direcionamento de quem sabe como construir, o que está sendo erguido, em algum momento será abalado. O mesmo acontece em nossas vidas. Podemos trabalhar incansavelmente, podemos buscar ser o melhor nas nossas carreiras, nas nossas famílias, nas nossas relações, mas, sem o Senhor como alicerce, tudo isso é em vão. Não importa o quanto sejamos habilidosos ou esforçados, se não colocarmos Deus no centro, a estrutura da nossa vida será frágil e passível de ruir sob as pressões e adversidades da existência. A construção de um lar começa muito antes dos tijolos serem colocados. Ela começa com uma decisão interna, uma escolha diária de confiar no Senhor, de depender dele em todas as áreas da vida. Isso nos traz a um ponto crucial. A confiança em Deus
é mais do que um simples sentimento ou uma crença vaga. Ela é uma decisão consciente de reconhecer que, por mais que tentemos e nos esforcemos, o Senhor é quem realmente dirige nossas vidas. Ele é o arquiteto, o engenheiro divino que conhece as medidas, os materiais e os passos necessários para construir algo sólido e duradouro. A confiança no Senhor, portanto, não é uma opção superficial. Ela exige uma entrega total, uma rendição do controle. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, a independência e a ideia de que somos os mestres do nosso destino. Mas o Salmo 127 nos desafia a abandonar essa mentalidade e a reconhecer que a verdadeira força para construir está em nossa dependência de Deus. Para que a nossa casa, seja ela física ou espiritual, seja edificada de forma duradoura, precisa ter Deus como fundamento. Caso contrário, todo o esforço será em vão. No contexto familiar, isso significa que o amor que nutrimos, a educação que proporcionamos aos nossos filhos, as decisões que tomamos, precisam estar alinhados com os princípios e a vontade de Deus. Uma casa não é apenas feita de paredes e telhado. Ela é feita de valores, de relacionamentos, de escolhas diárias que refletem a presença de Deus. A maneira como tratamos nossos cônjuges, nossos filhos, a maneira como nos relacionamos uns com os outros, deve ser construída sob a sombra do Senhor, ou seja, na dependência e confiança em sua graça e sabedoria. Quando colocamos Deus como o alicerce do nosso lar, cada ato de carinho, de correção, de perdão, se torna um ato de fidelidade ao propósito divino. A confiança em Deus não só estabelece a base do lar, mas também o enche da sua paz e estabilidade. Mas como podemos garantir que estamos realmente construindo sob a direção de Deus? O Salmo 127 nos oferece uma pista quando fala de vão. Em vão trabalham os que a edificam. O trabalho se torna fútil quando não é direcionado por Deus. Quando não buscamos sua direção, quando agimos sem consultá-lo ou sem colocar nossos planos diante de sua vontade, estamos construindo sobre a areia e não sobre a rocha firme. A confiança no Senhor, portanto, exige uma constante rendição e submissão. Não se trata de uma confiança passiva, mas ativa, onde buscamos a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Devemos lembrar que confiar em Deus não significa viver sem desafios, sem dificuldades. A construção de uma casa, tanto no sentido físico quanto no espiritual, sempre enfrentará tempestades. Haverá momentos de incerteza, de dúvidas, de lutas. Mas o que diferencia a casa construída sobre a rocha da casa construída sobre a areia é a resposta diante da tempestade. O que mantém a casa em pé, mesmo quando o vento sopra forte, é a confiança no Senhor que a sustenta. O esforço humano, por mais nobre que seja, não é suficiente para garantir estabilidade permanente. Somente Deus pode proporcionar o tipo de segurança que nunca falha, que nunca se abala. O versículo 2 de Salmo 127 também revela outra verdade profunda sobre a confiança em Deus, dizendo: em vão vocês se levantam de madrugada e vão tarde descansar, trabalhando arduamente por comida, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Aqui, Deus nos ensina que a confiança não é apenas sobre a ação direta de construir, mas também sobre descansar em seu cuidado. A verdadeira confiança não é um trabalho incessante, mas uma confiança que nos permite descansar, sabendo que Deus está no controle e que Ele nos dará o que é necessário. Ele não nos pede para agir de maneira frenética, sem parar, buscando constantemente resultados sem parar.
Ele nos chama a descansar em sua providência, a confiar que Ele cuida de nós enquanto trabalhamos, mas também enquanto descansamos. A confiança em Deus nos liberta da ansiedade constante, nos chama a uma vida de paz, sabendo que Deus cuida da nossa casa, da nossa família e de nossas necessidades. É nesse ponto que vemos a diferença entre o trabalho frenético e o trabalho fundamentado na confiança. O trabalho que surge da confiança em Deus não é uma corrida desesperada, mas um trabalho realizado com paz, com fé, sabendo que Deus cuida do que precisamos. Deus nos dá sabedoria e descanso para realizar o que é necessário, sem que precisemos perder nossa paz ou nos afligir com os resultados. Ele é o sustentador, o que edifica. E assim, a verdadeira construção de um lar, de uma vida, não se trata apenas de esforço, mas de confiar plenamente que Deus tem o controle de tudo. A confiança no Senhor traz segurança, estabilidade e paz ao nosso coração, ao nosso lar. Ela nos liberta da obsessão pelo controle e nos ensina a descansar na certeza de que, com Deus, todo o esforço humano se torna frutífero. Quando construímos nossas casas sob sua direção, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossas ações, tudo encontra propósito e significado. Mas para que isso aconteça, é necessário abrir o coração para Deus, buscar sua orientação, confiar em sua sabedoria e permitir que Ele, o arquiteto divino, seja o mestre de nossas vidas. À medida que compreendemos mais profundamente o papel da confiança em Deus para a construção de nossa vida e nossa casa, devemos refletir sobre como podemos, de maneira prática, aplicar essa confiança no nosso dia a dia. Como podemos entregar a construção do nosso lar nas mãos de Deus e viver de acordo com seu plano? A resposta a essas perguntas nos leva ao próximo passo dessa jornada, onde exploraremos a verdadeira importância da confiança na criação de uma casa que resiste ao tempo, às tempestades e às dificuldades da vida. Salmo 127 continua a nos levar para a essência da construção de um lar, não apenas no que tange ao esforço, mas também ao propósito divino por trás desse esforço. Nos versículos 3 a 5, a palavra de Deus se revela como uma orientação maravilhosa sobre o valor da família e o papel vital que ela desempenha no plano de Deus para nossas vidas. Os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Está escrito: o trabalho arduamente realizado na construção de um lar, seja no aspecto físico, emocional ou espiritual, encontra sua recompensa no presente, mas também no futuro, refletido na bendita herança que Deus nos concede, os filhos. Quando pensamos sobre o trabalho e a dedicação que colocamos em nossas famílias e lares, muitas vezes é fácil esquecer de considerar a obra de Deus nesse processo. A sociedade atual nos ensina a olhar o sucesso, o trabalho duro, os bens materiais como as recompensas mais valiosas. No entanto, o Salmo 127 nos chama a uma reflexão mais profunda sobre o que, de fato, constitui a verdadeira recompensa de nossas vidas. O verdadeiro tesouro não é encontrado nas posses ou nas realizações passageiras, mas naquilo que é eterno, naquilo que é dado por Deus. A família, os filhos, aqueles que nos acompanham ao longo da vida e cujos laços, quando são nutridos com amor e sabedoria, se tornam um reflexo do próprio coração de Deus. O trabalho árduo de edificar um lar não se limita apenas a levantar paredes e telhados, a ganhar o sustento do dia a dia, mas envolve, principalmente, o esforço de criar um ambiente onde nossos filhos possam crescer em sabedoria, em caráter e em fé. Eles são, de fato, uma herança do Senhor, não no sentido materialista da palavra, mas como um presente divino que nos foi confiado para cuidar e orientar. Eles não são apenas fruto do nosso trabalho físico,
mas também fruto de nossa obediência a Deus, de nossa confiança em sua provisão e direção. Cada filho, cada vida que Deus coloca em nossas mãos, é uma oportunidade de refletirmos o seu amor e a sua misericórdia no mundo. São uma recompensa que Ele nos dá pela fidelidade, e cada um deles é uma oportunidade de gerar frutos para o reino de Deus. Entretanto, a visão que o Salmo 127 nos oferece vai além de uma simples troca de trabalho por recompensa. O versículo 3 traz à tona a realidade de que os filhos são herança e recompensa de Deus, mas também fala sobre a dinâmica do trabalho em relação a essa herança. Eles não são uma recompensa simples e estática, mas algo que cresce e se desenvolve, que nos desafia a dar o melhor de nós mesmos a cada dia. Cada filho que temos, cada vida que Deus nos concede, nos leva a um novo nível de entrega, de compromisso, de serviço. Nossos filhos são, em si mesmos, um lembrete constante da responsabilidade e do chamado divino que temos em nossas vidas, de sermos mais do que meros provedores materiais, mas guias espirituais, pais que refletem o amor do Pai Celestial. A metáfora usada pelo Salmo 127, ao falar que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, nos proporciona uma imagem poderosa. Quando olhamos para nossos filhos, podemos vê-los como flechas em nossas mãos, flechas que estão sendo preparadas para serem lançadas ao mundo, para cumprir o propósito divino que Deus tem para elas. Como as flechas, eles foram feitos para serem enviados para além de nós, para cumprir o propósito de Deus no mundo. E assim como um guerreiro cuida de suas flechas, é nossa responsabilidade preparar nossos filhos para que eles se tornem aqueles que Deus os chamou a ser. A tarefa de educar, corrigir, ensinar e discipular nossos filhos é uma das maiores responsabilidades que podemos ter, porque somos os principais responsáveis por prepará-los para a missão que Deus tem para eles. E como fazemos isso? Como preparamos nossos filhos para que se tornem as flechas afiadíssimas que Deus planejou? Primeiramente, é importante entender que ao cuidar da formação dos nossos filhos, estamos cuidando do futuro. O ensino espiritual, a orientação moral, a sabedoria que oferecemos a eles, será a base sobre a qual construirão suas próprias vidas e, por consequência, influenciarão as gerações seguintes. Não podemos subestimar a importância do que fazemos com nossos filhos hoje, pois é isso que determinará a direção de suas vidas amanhã. Quando nos dedicamos ao cuidado de nossos filhos, nos envolvemos ativamente no processo de transformação divina. Assim como um guerreiro afia e prepara suas flechas, Deus nos chama a um processo de santificação no qual somos moldados para sermos pais segundo o seu coração, para que assim possamos preparar nossos filhos de maneira que cumpram seu plano soberano para eles. Não é um trabalho fácil, e não é um trabalho que vemos todos os resultados de imediato. Mas assim como o guerreiro que cuida de suas flechas, precisamos entender que o trabalho que fazemos agora, muitas vezes silencioso, às vezes desafiador, mas sempre essencial, terá um impacto eterno na vida dos nossos filhos. Os filhos, então, não são apenas uma recompensa, mas uma missão. Eles são nossa responsabilidade, nossa oportunidade de servir ao Senhor em um dos papéis mais fundamentais e transformadores que Ele nos confiou. Cada filho é um presente, mas também é uma flecha nas mãos de um guerreiro, uma vida que deve ser cuidadosamente moldada, instruída e direcionada. A dinâmica de fé e confiança em Deus, que o Salmo 127 nos ensina, também se aplica ao modo como educamos nossos filhos. Confiar em Deus significa também confiar que Ele proverá tudo o que precisamos para cumprir esse papel de pais. Muitas vezes, ao longo da jornada de criar filhos, podemos sentir que não somos capazes ou que não temos o suficiente para oferecer. Mas Deus, que nos confia essas vidas, também nos capacita para essa tarefa.
Ele não apenas nos dá a herança, mas nos oferece os meios para cuidar dela com sabedoria e graça. É importante também que estejamos atentos a uma verdade muito clara no Salmo 127. A recompensa que são os filhos não se resume apenas ao que vemos aqui e agora. Eles são uma parte do plano eterno de Deus para nossas vidas e para o mundo. Quando confiamos em Deus para cuidar e abençoar nossas famílias, quando colocamos nossa esperança nele para edificar nossos lares, também estamos nos unindo ao plano divino de redenção e transformação, que ultrapassa o que podemos compreender neste momento. Ao longo dessa jornada, a busca pela sabedoria de Deus na criação de nossos filhos e na construção de nossos lares é um caminho que nos leva a descobrir mais profundamente o coração do Pai. Cada filho é uma flecha lançada ao mundo para cumprir um propósito maior. E nossa missão, como pais, é prepará-los para essa jornada, confiando sempre em Deus para nos dar a força e a direção necessárias para cumprir este chamado divino. E, finalmente, ao olharmos para a conclusão do Salmo 127, encontramos um convite claro e direto de Deus para confiarmos completamente em sua provisão. A última parte do Salmo nos lembra de que, sem Ele, todos os nossos esforços seriam em vão. E é aqui, nessa última verdade, que encontramos um descanso profundo e uma paz inabalável. No versículo 2, somos levados a refletir sobre como, por mais que o homem trabalhe arduamente, Deus dá o sono ao seu amado. A palavra sono aqui, embora simples, carrega um profundo significado espiritual. É um descanso físico, sim, mas também é um descanso do espírito e da alma, um descanso que vem da confiança em um Deus soberano que cuida de nós em todos os aspectos de nossas vidas. Não importa o quão cansados ou sobrecarregados possamos estar, Deus oferece um descanso para aqueles que se rendem a Ele, para aqueles que colocam suas cargas nas suas mãos. Ele é aquele que nos permite descansar, não porque o trabalho seja desnecessário, mas porque ele nos fortalece e nos capacita a continuar. Este descanso divino não é uma recompensa pela inatividade, mas uma marca de uma vida que confia no Senhor. Quando entregamos nossos esforços a Deus, quando confiamos que Ele cuidará de tudo o que precisamos, o resultado é um profundo descanso em sua presença. Podemos descansar porque sabemos que Ele está no controle de tudo. Podemos relaxar porque Ele nos assegura que, independentemente dos desafios e das dificuldades que enfrentamos, Ele nunca nos abandonará. Ele caminha conosco a cada passo, Ele nos dá sabedoria, Ele nos guia e Ele, em sua graça infinita, nos fortalece. A imagem que o Salmo 127 nos transmite não é de um Deus distante, que simplesmente observa os nossos esforços, mas de um Deus presente, que é ativo em nossa jornada. Ele não está apenas observando o trabalho, mas Ele está conosco em cada ação, em cada momento de dedicação. E ao final, Ele é aquele que nos dá a recompensa do descanso, pois nossa confiança nele nos leva a uma paz que excede todo o entendimento. É nesse descanso que encontramos forças para continuar, forças para amar, forças para educar, para construir e para criar, sabendo que Ele é a nossa fonte eterna de sustento. O que Deus nos oferece no final do Salmo 127 não é apenas um descanso temporário, mas um descanso que tem uma dimensão eterna. Não importa o quão duras as lutas da vida possam ser, a promessa de Deus é que Ele nos dará descanso, um descanso que transcende o físico, um descanso que acalma as tempestades dentro de nós, um descanso que só Ele pode proporcionar. Ele nos chama para descansar em sua presença, para confiar em sua bondade e em sua provisão. Ao concluirmos esta reflexão,
Somos convidados a olhar para nossas vidas e refletir sobre como temos encarado o trabalho, a família, as dificuldades e o descanso. Será que estamos buscando descansar em Deus de forma verdadeira? Ou estamos tentando carregar tudo sozinhos, confiando apenas em nossa própria força? O Salmo 127 nos desafia a entregar nossos esforços a Ele, a confiar em sua direção, a descansar em sua sabedoria e principalmente a descansar na certeza de que Ele nunca falhará conosco. Deus tem um propósito para este momento. Se você está aqui, não é por acaso. Ele conhece suas dores, vê suas lutas e entende até mesmo aquilo que você não consegue expressar em palavras. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não desista. Deus está agindo mesmo quando tudo parece difícil. Creia que Ele já está trabalhando ao seu favor. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e ver os milagres dele se cumprindo em nossas vidas.